Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso mergulho é nos bastidores de uma eleição que, vamos combinar, surpreendeu muita gente, a presidencial americana de 2016. A gente vai se basear aqui em trechos do livro Devil's Bargain, do Joshua Green. É um material que dá um acesso bem interessante a figuras como Steve Bannon, Donald Trump e principalmente as estratégias que levaram àquele resultado inesperado, para dizer o mínimo. A ideia é destrinchar um pouco as táticas, as personalidades, os momentos-chave que o livro aponta como decisivos, sabe? Para a gente entender melhor o que aconteceu ali. Vamos nessa? Com certeza. E o fascinante, eu acho, é como o livro mostra essa convergência, né, de elementos que pareciam totalmente desconexos, gente da mídia alternativa, operadores políticos assim, meio fora do radar, bilionários, Uhum. histórias pessoais, tudo isso se juntando naquele momento específico. A gente vai explorar, com base no livro, como esse sentimento antissistema, que o Green descreve bem, não só identificado, mas canalizado, né, e Uhum. transformado numa força política real, potente. Exato. É a história de como a insatisfação achou seus catalisadores. Então vamos começar por uma figura central que o livro apresenta logo de cara, Steve Bannon. O Green conta do primeiro encontro dele com Bannon lá em 2011, numa exibição de filme sobre a Sarah Palin. E a descrição é forte, né? Bannon cheio de energia, usando jaqueta militar, inteligente, um carisma que o livro chama de maníaco, e ideias políticas muito claras. Sim, uma figura marcante, pelo jeito. E o histórico dele já era curioso naquela época. Veio do mercado financeiro Goldman Sachs, foi produtor em Hollywood, teve negócios com gains em Hong Kong. Uma mistura bem eclética. Total. E o lema pessoal dele, que o livro menciona, era Honey Badger don't give a shit. Tipo, o texugo do mel não tá nem aí. Essa atitude de operar meio à margem, sem ligar pra crítica, parece que marcou o estilo dele, né? Marcou total. E o livro detalha essa trajetória, que é um paradoxo em si, né? Porque ele passou por instituições de superelite. Escola Militar Católica, Marinha, Harvard Business School, Goldman Sachs. Aham. Caminhos que normalmente te levam para dentro do sistema, né? Mas que nele parecem ter alimentado essa visão radicalmente anti-establishment, populista. Interessante isso. O Green aponta as raízes dele, classe trabalhadora católica, as rivalidades que ele tinha na juventude com o pessoal das escolas preparatórias ricas. Até na faculdade, em Virginia Tech, ele já tinha esse estilo. Lançou uma campanha para a associação estudantil meio insurgente, sabe? Com ataques populistas. Já era o Bannon ali se formando. Exato. Já era visto como carismático, mas talvez assim meio sem foco ainda naquela época. E a passagem pela Marinha. O livro diz que ele se desiludiu ali no governo Carter, né? Principalmente depois do fiasco da missão de resgate no Irã, a Desert One. Ele teria chamado o Irã de primitivo. Pois é. E depois disso, ele ainda trabalhou no Pentágono, já no governo Reagan, antes de ir para Harvard e Goldman Sachs. Tem até um detalhe curioso de Harvard, né? Que ele sentava no fundão, meio que desprezando os alunos mais certinhos, os da frente. Parece que essa postura de outsider sempre esteve com ele. Sempre. E essa experiência em Wall Street, na Goldman Sachs, é super relevante para o que vem depois. Ele trabalhava defendendo empresas de aquisições hostis, dos corporate raiders, tipo Michael Milken. Ah, sim, figura famosa. E o livro faz um paralelo interessante. Diz que a abordagem do Milken, que também era um outsider desafiando as regras de Wall Street, meio que inspirou a estratégia que o Bannon usaria depois no Breitbart News, sabe? De desafiar o establishment político e da mídia. Faz sentido. E, além disso, o livro destaca a habilidade que ele ganhou em avaliar ativos de mídia, né? A tal propriedade intelectual. Exatamente. Isso levou para Hollywood. E não foi pouca coisa. Ele fez negócios grandes lá, tipo comprar o acervo da MGM e depois negociar um acordo com Ted Turner que deu a ele participação nos direitos de séries como Seinfeld. Ele entendia o valor do conteúdo, né? E essa visão de mídia não ficou só em Hollywood. O livro aponta para uma experiência que talvez seja inesperada para muita gente, mas que parece ter sido chave. O mundo dos jogos online com uma empresa chamada IGE. Sim. E ali, segundo Green, ele sacou o poder bruto das comunidades online.
Ele viu ali milhões de jovens intensos. Uma coisa meio tribal, né? Exatamente. O livro sugere que ele viu ali, talvez antes de muita gente na política tradicional, um modelo de como mobilizar essas tribos digitais, com paixão, com intensidade. E essa tática ele levou direto para o Breitbart News, o site conservador fundado pelo Andrew Breitbart. O Bannon ajudou o Breitbart a estruturar o site com esse foco, construir uma comunidade engajada e não só gerar tráfego. Uma lição que, curiosamente, o livro diz que ele aprendeu com o Jonah Peretti, um dos fundadores do Huffington Post, que é do lado oposto do espectro político. Pois é, as voltas que o mundo dá, né? E aí, com a morte repentina do Andrew Breitbart em 2012, o Bannon assume o comando do site. Como é que o livro descreve essa fase do Breitbart sob a liderança dele? Bom, o material descreve uma guinada editorial muito clara, né? Uma amplificação do que o livro chama de populismo nativista, ataques muito fortes contra os globalistas, tanto democratas quanto republicanos. O site teve um papel ativo em empurrar aquele fechamento do governo em 2013, apoiou figuras como a Sarah Palin e se envolveu em várias polêmicas que o livro relembra. Tipo quais? Os vídeos editados da Acorn, que prejudicaram a organização, o vídeo manipulado da Shirley Sherrod, que levou à demissão dela, e a exposição do escândalo do Anthony Weiner, né, que derrubou o Weiner e, ironicamente, marcou o retorno do Andrew Breitbart à Fox News pouco antes dele morrer. Nossa. E o livro cita de novo a atitude texugo do mel do Bannon diante de erros factuais. Teve uma confusão sobre a Loretta Lynch e republicaram uma sátira sobre o Paul Krugman como se fosse verdade. Parece que a precisão não era a prioridade número 1, sabe? O impacto era mais importante. Entendi. E é nesse contexto de mídia agressiva, de construção de comunidade online, que entra outra figura-chave que o livro apresenta, Robert Mercer. Um nome que talvez não seja tão conhecido assim. Exato. Mercer é descrito como um bilionário, extremamente recluso, co-CEO de um fundo de hedge chamado Renaissance Technologies, uma empresa famosa por usar algoritmos super complexos para operar no mercado financeiro, e com sucesso absurdo. Um gênio da matemática, então. Basicamente, o livro traça um perfil dele, começou na IBM, pesquisador, fez avanços em tradução por computador usando busca de padrões, apaixonado por computadores desde sempre. E o sucesso da Renaissance vinha disso, achar padrões no mercado que ninguém mais via, de forma algorítmica. E o que juntou esse cara, aparentemente, avessa aos holofotes, com o Bannon e o Breitbart? Qual a conexão? O livro sugere que foi uma sintonia de visão de mundo, sabe? Ambos, o Bannon e o Mercer, tinham esse interesse em achar vantagens onde ninguém via, em construir sistemas complexos, fosse no mercado, fosse na política. O Mercer viu no Bannon alguém que podia operacionalizar a visão política dele, que era conservadora, libertária, e aí ele investiu pesado, $10 milhões no Breitbart. Uau! Uma bela injeção de capital. Organizações. Uma delas é o GAI, o Government Accountability Institute. Tipo um centro de pesquisa focado em produzir investigações sobre políticos. Material para ataques direcionados. Munição. Exato. O GAI foi criado com o pesquisador Peter Schweizer e o trabalho deles vai ser crucial mais pra frente na história. E isso nos leva a outra peça importante nesse quebra-cabeça anti-establishment que o livro monta, a rede anti-Clinton. E aí surge um nome, David Bossie. Ah, sim. Bossie é descrito como um operador político veterano com um histórico longuíssimo de investigações contra os Clinton. Ele trabalhou para aquele deputado, o Dan Burton, nos anos 90. O Watermelon Dan. Esse mesmo, famoso pela perseguição implacável nos casos Whitewater, teorias da conspiração sobre a morte do Vince Foster. Lembra da história dele, atirando numa melancia no quintal para provar a teoria? Lembro. Surreal. Pois é. O Bossie era conhecido pela tenacidade, mesmo que as investigações dele raramente levassem a algo concreto. Era um pitbull. E a organização dele, a Citizens United, teve um impacto gigantesco na política americana mais recente, né? Enorme.
O caso judicial envolvendo aquele filme crítico a Hillary, o Hillary the Movie, foi parar na Suprema Corte. E o resultado foi a decisão Citizens United versus FSC, em 2010. Que mudou tudo no financiamento de campanha. Mudou radicalmente. Abriu as comportas para o dinheiro de empresas e sindicatos nas eleições, através do Super PACs. Foi uma vitória gigante para o Bossie. E, segundo o livro, quem apresentou o Bossie para o Trump foi o Steve Wynne, o magnata dos cassinos. Então, pelo Bossie, o Trump se conecta com esse núcleo duro anti-Clinton. O livro menciona mais gente dessa rede. Menciona, sim, a Kellyanne Conway, que depois vira gerente de campanha do Trump. O marido dela, George Conway, tinha tido um papel lá atrás no caso Paula Jones, que levou ao impeachment do Bill Clinton. Nossa, tudo conectado. E o Roger Stone também, claro. Estrategista controverso, aliado de longa data do Trump. Para essa turma, os Clinton não eram só adversários, eram o inimigo principal, o símbolo do establishment que precisava cair. Falando em Trump, o livro aponta um momento específico que parece ter sido um gatilho pessoal para ele. O jantar dos correspondentes da Casa Branca em 2011. O que rolou ali? Naquela época, o Trump estava naquela fase de flertar com a presidência e martelando muito a teoria Berter, né? Questionando se o Obama tinha nascido nos Estados Unidos. Sim, lembro disso. E Seth Meyers pegaram muito pesado com o Trump, que estava na plateia. Fizeram piadas super ácidas sobre ele. O livro descreve como uma humilhação pública mesmo, embora o Trump negue que tenha se sentido humilhado. O Green sugere que aquilo foi um ponto de virada. Talvez tenha solidificado a vontade dele de desafiar aquele establishment que o ridicularizou. Entendi. E ainda sobre o Trump, o livro traz uma contradição interessante na postura dele sobre imigração. Ele ficou famoso pela retórica dura em 2016, mas antes... Pois é, o Green lembra que em 2012 o Trump criticou, e muito, a posição do Mitt Romney sobre imigração. Chamou de maníaca, mesquinha, disse que afastava os eleitores hispânicos. Bem diferente do que ele diria depois. Totalmente. O livro descreve essa mudança como resultado dele ouvir muito rádio conservadora e prestar atenção no feedback do Twitter, que um assessor chegou a chamar de nosso grupo focal. Ele percebeu que a imigração era um tema com potencial imenso para mobilizar a base dele, e especialmente os eleitores brancos de classe trabalhadora, que o livro descreve como pessoas mais velhas que trabalham com as mãos. Foi uma adaptação estratégica, né? Bem claro. E antes mesmo da política, teve o reality show, né? O Aprendiz. Como o livro vê o impacto disso? Fundamental, o programa é apresentado como o que realmente transformou a marca Trump. Solidificou a imagem dele nacionalmente como um empresário durão, decidido, bem-sucedido. You're fired. É verdade. E o livro nota uma coisa curiosa. No início, o Aprendiz teve um apelo multicultural até surpreendente. Lançou figuras como o Al Marosa, o Randall Pinkett, ambos afro-americanos. O Green até especula que, com base nessa imagem inicial, o Trump poderia ter tentado uma campanha diferente, talvez mais inclusiva. Sugere um slogan tipo Make America Greater, antes de decidir ir pelo caminho do ressentimento implícito no Make America Great Again. Interessante essa hipótese. Bom, vamos avançar para a campanha de 2016 propriamente dita. Agosto daquele ano, Bannon entra oficialmente. Como foi isso? Qual era o plano? A chegada do Bannon foi uma surpresa para muita gente, né? Por causa do perfil dele no Breitbart. A campanha do Trump estava meio caótica na época. Muitas brigas internas. Manafort, Lewandowski, Roger Stone. Uma confusão. O livro descreve a campanha como letárgica. Aí o Bannon foi chamado, junto com a Kellyanne Conway como gerente de campanha, para injetar agressividade e dar um foco. E qual era a estratégia central do Bannon, segundo o livro? Era direta e, brutal. Explorar ao máximo a percepção de corrupção da Hillary Clinton. E para isso eles iam usar pesado o material do guia do Peter Schweitzer, especialmente o livro Clinton Cash. Aquele que detalhava os negócios dos Clinton. Exato. Supostos conflitos de interesse, negócios controversos. O mantra interno, segundo Green, era: fatos geram compartilhamentos, opiniões geram indiferença. Ou seja, focar em alegações que parecessem fatos, que pudessem viralizar e minar a imagem da Clinton. E era uma estratégia bem agressiva mesmo. Agressivíssima.
O plano incluía tentar transformar a imagem do Bill Clinton na de um Bill Cosby, basicamente, e pintar Hillary como cúmplice. O livro detalha aquela tentativa de levar as mulheres que acusaram o Bill no passado, a Paula Jones, a Juanita Broderick, para um evento televisionado antes de um debate. Nossa. E a ideia ainda mais ousada de colocar essas mulheres na área da família Clinton durante o debate. Esse plano específico foi barrado, mas mostra a tática de choque que o Bannon queria usar. E aí, em outubro, poucas semanas antes da eleição, veio a bomba. A fita do Access Hollywood. Aquilo parecia o fim da linha para o Trump, né? Como a campanha reagiu? Foi um momento, crítico ao extremo. A fita era devastadora, republicanos importantes pedindo para ele sair da corrida, tipo o senador Thune, o Paul Ryan se distanciando. A pressão foi enorme. O livro conta que o próprio presidente do Comitê Republicano, o Reince Priebus, aconselhou o Trump a desistir. Mas o contra-ataque do Trump e do Bannon foi imediato. E desafiador. Eles dobraram a aposta. Exatamente. Foi logo depois da fita que eles fizeram aquele evento com as acusadoras do Bill Clinton, transmitido ao vivo antes do segundo debate. O conselho do Bannon para o Trump, citado no livro, foi: escuridão é bom, não recue. Em vez de pedir desculpas, foram pro ataque total. E no meio dessa confusão toda, ainda teve a carta do diretor do FBI, James Comey. Pois é, outra reviravolta. Dia 28 de outubro, menos de 2 semanas para a eleição, o Comey manda uma carta para o Congresso dizendo que o FBI estava reabrindo a investigação dos e-mails da Hillary. Por causa de e-mails achados no laptop do Anthony Weiner, né? Dessa carta, segundo a análise do livro, foi gigantesco para a campanha da Clinton. Por quê? Primeiro porque trouxe de volta com tudo o tema dos e-mails, da suposta falta de confiabilidade dela. Segundo, porque ajudou a solidificar o apoio republicano que talvez tivesse balançado com a fita do Access Hollywood. E, crucialmente, parece ter influenciado muito os eleitores indecisos, aqueles double haters que não gostavam de nenhum dos dois e estavam decidindo na reta final. O Trump martelou na corrupção, enquanto a campanha da Clinton, segundo o livro, estava focada em outros estados, talvez subestimando o que estava acontecendo no meio oeste. E aí chegamos à noite da eleição. O livro descreve um clima de muita tensão na Trump Tower, né? Ninguém ali esperava mesmo o que aconteceu. Olha, era uma mistura. Tinha um otimismo cauteloso, mas também um pânico total. O Green descreve o Bannon recebendo dados de boca de urna conflitante. Ele teria dito para o Kushner algo tipo: se acreditar nesses números, ganhamos de lavada. Mas se acreditar nestes outros, estamos sendo esmagados. E a mídia toda apostando na vitória da Clinton. Exato. Foco na participação latina e tal. Só que os dados internos da campanha, vindos daquele modelo da Cambridge Analytica, o Battleground Optimizer, mostravam outra coisa. Apontavam para uma participação enorme de eleitores brancos em áreas rurais conservadoras. Citam o Panhandle da Flórida com o dado de Okaloosa. Quando os resultados começaram a sair, confirmando Ohio, depois Flórida, e mostrando Trump na frente em Michigan, Wisconsin, aí a coisa virou. O momento do puta merda. Isso tá acontecendo. Exatamente. E o Trump, segundo o relato, assistindo tudo calmamente na TV enquanto os comentaristas entravam em parafuso. E a análise posterior dos dados confirmou essa virada, o que explica o resultado no fim das contas. O livro aponta alguns fatores-chave. Aquele voto oculto para o Trump, de gente que não admitia publicamente, parece ter sido real e importante. Teve também uma queda significativa no apoio de eleitores afro-americanos para Clinton, comparado com o Obama, especialmente em cidades-chave do meio-oeste. E a carta do Comey? A carta do Comey, tão perto da eleição, parece ter tido um peso desproporcional nas decisões de última hora, especialmente entre os indecisos, os late breakers. Muitos republicanos ou independentes que talvez estivessem na dúvida voltaram para casa nos últimos dias. Ou gente que simplesmente decidiu não votar na Clinton. Foi a combinação, né? A tempestade perfeita. O livro termina descrevendo a vitória se concretizando. Tem algum momento marcante ali daquela reta final? Tem vários relatos vívidos, repórteres mandando e-mail para o Bannon meio em pânico. Vocês vão ganhar, não vão? O Chris Christie chegando na sala de controle. Aquela cena do Trump hesitando em pegar o celular do Christie para talvez falar com Obama por causa da germofobia dele. Ah, é verdade.
A decisão de fazer um discurso de vitória mais conciliador, falando em curar as feridas, a espera tensa pela confirmação da Pensilvânia pela AP, e aí, finalmente, às 3h27 da manhã, o abraço do Bannon com Sean Spicer comemorando a maior virada política. Uau! Recapitulando então essa nossa exploração baseada nos trechos do Devil's Bargain, o que a gente viu foi uma confluência impressionante de fatores, né? A visão de mundo e as táticas do Bannon, a conexão muito particular do Trump com a base e a habilidade dele com a mídia, a máquina anti-Clinton que já existia há décadas. O poder das comunidades online, da mídia direcionada como o Breitbart, o Gaio. E eventos específicos que funcionaram como catalisadores. Aquele jantar dos correspondentes, a fita do Access Hollywood, a carta do Comey. É uma teia bem complexa que o livro ajuda a gente a entender um pouco melhor. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final que o material deixa pra gente é, para além dessas personalidades, dessas táticas que a gente discutiu aqui, que correntes sociais, que padrões históricos mais profundos podem estar por trás disso tudo. O livro menciona o interesse do Bannon em ciclos históricos, no tradicionalismo, ou talvez seja só essa raiva anti-establishment que encontrou um veículo ali. A questão é, o quanto desses elementos continua a moldar a política hoje, mesmo que os personagens mudem, né? Fica aí pra gente pensar.